Ok, pessoal, então, transitividade verbal. Vamos lá. Como eu tinha dito para vocês anteriormente, a transitividade verbal, ela se refere nada mais nada menos do que a quantidade de objetos que o verbo leva. Ou seja, gente, dependendo da quantidade de objetos que o verbo apresentar, ele vai ser um verbo transitivo, um verbo intransitivo ou um verbo bitransitivo, tá? Então, quando a gente fala de transitividade verbal, estamos nos referindo a nada mais nada menos do que a quantidade de objetos ou de complementos que o verbo ele precisa levar. Então, dependendo dessa quantidade de objetos, ele vai ser classificado, tá bom? Então, ó, transitividade verbal se refere à quantidade de objetos ou complementos que o verbo precisa ter. Então, as classificações são verbos transitivos, verbos intransitivos e verbos bitransitivos. É válido mencionar que o verbo transitivo, gente, ele precisa, na verdade, não, ele não precisa. Ele tem duas subclassificações. Ele pode ser transitivo direto e pode ser transitivo indireto, tá bom? Transitivo direto ou pode ser transitivo indireto. Eu vou explicar também para vocês qual é a diferença entre ambos, tá bom? Então, primeiro, vamos começar com os verbos transitivos. Os verbos transitivos são aqueles que precisam de pelo menos um objeto ou complemento verbal. Ou seja, todos os verbos que precisarem de pelo menos um objeto são classificados como transitivos, tá bom? Aí eu vou explicar para vocês a diferença entre o transitivo direto e o transitivo indireto. Mas antes, vamos pular para os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos, por sua vez, são aqueles que não precisam de nenhum complemento para estarem completos. Ou seja, todos os verbos que não precisarem de nenhum complemento para completarem o seu significado são chamados de verbos intransitivos. Como exemplos, nós temos aí o verbo dormir, por exemplo. Ele não precisa de nenhum complemento. Você pode simplesmente usar o verbo dormir sozinho e ele estará completo em significado. Tá bom? Vamos analisar um exemplo. Intransitivos, aí temos aí o verbo dormir, que não precisa de nenhum complemento. Temos o verbo andar, temos o verbo correr, temos o verbo morrer, viver, acordar. São verbos, pessoal, que eles não precisam de nenhum complemento para estarem completos. Onde eles forem conjugados, eles estarão completos, tá? Então, é uma das características dos verbos intransitivos. Bom, como é que nós reconhecemos um verbo intransitivo, professor? É só vocês analisarem isso, tá? Se ele não precisar de um complemento, então ele é um verbo intransitivo. Agora, tomem cuidado. Tomem cuidado com o quê, professor? Alguns verbos, pessoal, dependendo, eles podem agir de forma transitiva ou de forma intransitiva, tá bom? Deixa eu completar aqui. São de objetos para completos. Então, como eu estava dizendo, dependendo do verbo, ele pode agir de forma transitiva ou de forma intransitiva. Isso vai depender, pessoal, da forma como ele é utilizado, tá bom? Em certas ocasiões, ele pode ser usado de forma transitiva ou de forma intransitiva, como, por exemplo, podemos dizer assim, Rodrigo comeu muito bem. Não, aqui a gente tem o verbo comer, e temos aqui, não temos nenhum recurso, nenhum complemento, perdão, como vocês estão vendo aqui. Então, o verbo comer, nessa situação aqui, ele está sendo usado de forma intransitiva, tá bom? Agora a gente pode fazer um pequeno ajuste aqui e mudar a transitividade. Rodrigo comeu a comida muito bem. Então, agora a gente tem aí o verbo comer no sentido transitivo, indicando o que ele comeu.
tá? Que nesse caso aí foi a comida. Então, temos aí o verbo comer sendo usado de forma transitiva, tá bom? Então, assim nós percebemos o quê? Nós percebemos que dependendo do uso do verbo, ele pode ser transitivo ou pode ser intransitivo. Vai depender de como ele é usado. Claro que essa característica não está presente em todos os verbos, tá? Existem verbos que só podem ser usados transitivamente, existem verbos que só podem ser usados intransitivamente e verbos que podem ser usados tanto transitivo quanto intransitivamente, tá bom? É uma característica peculiar de cada verbo, tá bom? Muito bem, vamos lá agora para os verbos bitransitivos. Bitransitivos e não muito comuns são aqueles verbos que precisam de mais de um complemento, precisam de 2 complementos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o verbo levar, tá? Eu levei meu carro à oficina, tá? Então, a gente tem aí o verbo levar, que é um verbo que precisa de 2 complementos. Eu levei o quê? Meu carro aonde? À oficina. Então, são 2 complementos, tá bom? É o verbo levar, temos o verbo dar também, tá bom? Porque se você colocar eu levei meu carro, fica um pouco vago. O significado ele não fica completo. Dependendo do contexto, ele não vai apresentar todo o significado que era esperado, tá bom? Então aí, ó, eu levei meu carro à oficina, tá bom? E aí temos o significado do verbo completo. Então, os verbos intransitivos são aqueles que precisam de mais de um objeto para estarem completos. Ok, pessoal? Muito bem. Então, ó, por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula eu vou explicar para vocês os verbos transitivos diretos e transitivos indiretos. Vamos reexplicar, na verdade, né? Porque aí nós já vamos entrar na questão da regência para finalizarmos a nossa revisão acerca dos verbos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. Viram que não é um assunto difícil, é um assunto fácil, mas que requer um pouco de paciência aí na questão da decoreba, né? Precisamos trabalhar um pouquinho nessa questão da decoreba em algumas situações. Mas é um assunto fácil, basicamente essas classificações elas se referem à quantidade de objetos que o verbo precisa. Ok, pessoal? Então eu fico por aqui hoje. Na nossa próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês lá no Class App. É só me procurar que eu estarei respondendo as dúvidas de vocês. Ok, gente? Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês, bom descanso e nos vemos na nossa próxima aula. Eu vou deixar aqui o quadro, caso vocês queiram colocar essa anotação no caderno, eu aconselho, tá bom? E em 1 minuto eu estarei removendo, tá?